Satanás é o pai da mentira. Ele mentiu no Éden e continua mentindo para os seres humanos. Obviamente que Satanás não quer que eu e você sejamos salvos. E tudo o que ele puder fazer para que nós nos percamos, ele fará. Não brinque com ele. Não brinque com as armadilhas ou tentações que ele coloca em nosso caminho, porque ele é ardiloso, ele é astuto, conhece os meus e os seus pontos fracos. E é exatamente aí que ele vai atacar. Naquilo que você está mais vulnerável, porque ele entende qual a forma mais fácil de levá-lo a pecar e afastar-se do Senhor. Por outro lado, Deus espera que o nosso crescimento espiritual seja sempre constante. Deus espera que a cada dia nos tornemos mais semelhantes a Jesus. E essa é uma luta diária, é uma luta constante. Você precisa estar em alerta e prontidão o tempo todo, porque quando você menos esperar, o diabo colocará em seu caminho qualquer coisa para lhe desviar da rota. E assim, você estará mais suscetível aos dardos inflamados que ele lança contra você. Por isso, o meu conselho é um conselho bíblico. Eu quero lhe convidar, se você está com a sua Bíblia aí, a abrir num dos versos que nós estudamos agora no estudo. Mas ele é tão importante que vale a pena repetir. Efésios capítulo 4. A partir do versículo 10, nós encontramos Paulo falando sobre a armadura de Deus. E eu gosto demais desses versos aqui. São muitas lições que eu tiro para a minha vida espiritual. Olha o que diz Paulo no versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, Paulo está reconhecendo aqui que nós precisamos de proteção, precisamos de um escudo, porque diante da situação do mundo à nossa volta, somos muito frágeis, somos muito fracos. Mas se estivermos fortalecidos no Senhor, usando a força do seu poder, conseguiremos enfrentar as tentações que são lançadas sobre a nossa vida. E como isso é possível? Paulo não nos deixa no escuro. Ele acende uma luz aqui para encontrarmos o caminho de maneira muito clara. Ele diz assim, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Diz assim, olha, Paulo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em outras palavras, se a nossa luta fosse contra carne e sangue, era fácil. É isso que eu estou dizendo para você. Se a nossa luta fosse apenas contra outros seres humanos, seria muito fácil. O que Paulo está dizendo é, a luta que o cristão trava é uma luta dificílima, é uma luta muito complicada, vai além das nossas forças, muito além das nossas possibilidades. A luta que todos nós travamos é uma luta entre o bem e o mal, entre principados e potestades. E estamos nós aqui, pequenos, mas com a armadura de Deus, vestida, podemos nos tornar muito mais do que vencedores. Paulo depois descreve esta armadura. Ele fala de alguns elementos que os guerreiros da sua época usavam e que da mesma forma aqueles que estão na luta espiritual, na guerra entre o bem e o mal, precisam usar. Eu quero deixar com você 4 conselhos. Primeiro, para essa armadura ser eficiente na sua vida, estude continuamente a Bíblia. O que eu quero dizer com isso é que a Bíblia deve ser estudada todos os dias. É isso mesmo, todos os dias. Não dá para estudar um dia só e falar, não, já estudei o suficiente para a semana. Porque é todo dia. Lembra na oração do Pai Nosso? Jesus disse assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pão de hoje, hoje. Não é o pão da semana me dá hoje, não é o pão do mês me dá hoje, é o pão nosso de cada dia. Por isso precisamos da Bíblia
continuamente em nossa vida. Essa armadura se reflete em nossa vida em uma vida dedicada a Deus e ao próximo, atendendo as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que necessitam, demonstrando o amor cristão na prática. A armadura se reflete na minha vida quando eu vivo em um espírito de amor e reconciliação, buscando sempre perdoar, buscando sempre o perdão e assim restaurando o que precisa ser restaurado. E o quarto ponto que quero deixar com você é a produção de frutos. Quem está ligado a Cristo produz frutos. Quando eu visto a armadura do Senhor, estes 4 pontos, eles passam a ser parte integrante da minha vida. Estão associados a quem eu sou, aquilo que eu faço. Você quer decidir-se por Jesus agora? Quer continuar crescendo no conhecimento e na graça de Cristo? Quer fazer da Bíblia a sua espada para lutar contra os principados e as potestades do mal? Você pode fazer isso e deve fazer isso agora. Mais um detalhe, nesse nosso estudo número 13, o estudo adicional que aparece aqui no seu guia de estudos, ele leva você para a série de estudos Crescendo em Cristo. A partir de agora, entramos na semana 1. E nesta semana 1 do Crescendo em Cristo, nós vamos aprofundar mais aquilo que foi estudado neste tema. Por exemplo, vai ser tratado como permanecer em Cristo, justificados por Deus, vencendo o eu, buscando primeiro o reino, a oração e o jejum, a devoção familiar e comunitária e como permanecer fiel até o fim. Eu quero lhe convidar, neste momento, a fazer a sua entrega ao Senhor Jesus, a colocar o seu coração nas mãos dele para crescer em Cristo e avançar nesta série especial de estudos, porque você continuará aprendendo mais do amor do Senhor. Portanto, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus querido Pai nosso, eu te agradeço muito pelo estudo que tivemos, pelo crescimento que é possível ter em Cristo. Ajude-nos a continuar no caminho que nos leva à salvação, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito, que Deus te guarde e vamos seguir em nosso estudo Jesus Restaurador da Vida, agora o próximo número 14, Jesus e a Fidelidade. Eu espero você. Até lá.